Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu descobri. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós faremos a leitura até o versículo 10. Primeiro livro dos Reis, 17, de 1 a 10. O texto diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda de Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Irmãos queridos, afirmar que nós estamos vivendo um tempo de crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não provoca impacto em mais ninguém. Mas afirmar que Elias, muitos séculos antes de Cristo, já enfrentava uma crise mais séria e mais profunda do que a que vivemos hoje, nos faz refletir. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço, para depois tirarmos desse texto algumas lições. Você se lembra que no ano 931 a.C., com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. E 10 tribos seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, o Reino de Israel, também chamado às vezes de Efraim. Esse reino durou apenas 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria os levou para o cativeiro. Desses 209 anos nós tivemos 19 reis, em 9 diferentes dinastias, e nenhum desses reis andou com Deus. O que é curioso é que o rei que governa agora, na época de Elias, recebe o apelido de o pior rei da história de Israel, o rei Acabe. E ainda mais ele se casou com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na mão dela. Foi esta mulher que impôs de forma oficial o culto a Baal em Israel, que perseguiu e matou os profetas de Deus. E é nesse tempo de crise moral, política e espiritual
que Deus levanta não um grupo, não um partido, não a denominação, que Deus levanta um homem para enfrentar aquela crise e para fazer diferença na sua nação. Se Deus usou Elias como que numa carreira solo, num tempo de tantas e profundas crises, precisamos conhecer quem é este homem. Eu gostaria que você, com a Bíblia aberta no texto, pudesse acompanhar comigo algumas telas, alguns quadros da vida deste homem. Vejamos, em primeiro lugar, o que está escrito no verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Primeira coisa que você nota aí é que ele é chamado de Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Gileade é uma cadeia de montanhas na Galileia. Tesbita porque ele vem de Tisbé. E quando você vai para o mapa, você não encontra Tisbé, porque é um lugar tão pequeno e tão insignificante que você não encontra no mapa. Elias não vem de uma família rica, aristocrática. Elias não vem da escola de profetas. Elias não é da família sacerdotal. Elias vem de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, sem medalhas de honra ao mérito, sem diplomas a enfeitar-lhe a parede, sem cartas de recomendação. Para ensinar a primeira lição para nós: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode usar gente simples como você e eu para fazermos a sua obra. Talvez um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais. É que tem gente que se julga importante demais. Eu já aprendi que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Porque se o sol da justiça estiver brilhando, não tem espaço para os homens brilharem. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda coisa que você nota é que Elias chega para Acabe com a palavra de juízo. Não vai chover, não vai cair orvalho, porque a ideia que o povo tinha naquela época, que já se curvava a Baal, é que Baal era o padroeiro da prosperidade. Era Baal que lhes dava as chuvas e as colheitas. Se Deus fechasse as comportas dos céus e não chovesse, Deus quebraria a espinha dorsal de Baal e botaria o machado da verdade na raiz dessa mentira. Mas Elias diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover, nem vai cair orvalho. E você pergunta: mas por que tamanha certeza Elias possuía? Por que tal garantia? O texto não responde. Mas quando você vai para Tiago 5,17, você lê que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. Aí você aprende a segunda lição: só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se curvou diante do Rei dos Reis. Talvez esse seja um dos pontos mais críticos da igreja evangélica brasileira também. É que nós separamos a academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos gigantes do saber no púlpito e nanicos na vida de piedade. Gente que tem muita luz na cabeça, mas não tem fogo no coração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. Gente que fala, mas não ora. E sem oração, não tem pregação de poder. Porque poder não se aprende
compulsando os volumes mais grossos de teologia, nem poder se recebe nos bancos de um seminário, poder se recebe de joelhos em oração. Agora notem vocês, que no verso 2 há uma transição abrupta e radical, e quase que num anticlímax, quando Deus chega para Elias e diz: Elias, dispõe-te e vai para Querite, esconde-te lá, junto à fonte de Querite, fronteira ao Jordão, onde eu ordenei aos corvos que te levem comida. Deus tira o Elias do palácio, de debaixo dos holofotes, e empurra Elias para o deserto, para ficar escondido. Isso parece não fazer sentido para nós. Isso é um anticlímax. Deus leva Elias para o deserto, e nós não gostamos do deserto. O deserto não nos promove, o deserto nos humilha. O deserto não acende as luzes da ribalta sobre nós, o deserto as apaga. Mas o deserto não é um acidente, o deserto é uma agenda. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Ele treina os seus líderes mais importantes. O deserto é a escola de Deus, onde Deus nos quebranta, onde Deus nos humilha, onde Deus nos equipa, onde Deus nos prepara para uma grande obra. Deus nos matricula na escola do deserto porque primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. A maior prioridade sua e minha não é fazer a obra de Deus, por mais importante que ela seja. A maior prioridade nossa é conhecer o Deus da obra, viver com o Deus da obra, porque o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Na escola do deserto, nós precisamos aprender uma outra lição. Nós precisamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. No deserto, ou Deus alimentava Elias, ou Elias pereceria. Depender da provisão é fácil, você a tem, você a administra. Mas Deus leva você e eu para o deserto, para que nós entendamos que nós dependemos dEle, mais do que da provisão dEle. Notem vocês, no versículo 7, que Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente a fonte seca. E o que você vai fazer quando a sua fonte seca? Eu quero lhe dizer que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você deve fazer, Deus sabe para onde você deve ir. A sua fonte secou, mas o manancial de Deus continua jorrando. Nessa hora você precisa depender do provedor, mais do que da provisão. Ministério não é uma questão de performance. Ministério é uma questão de relacionamento. E muito mais do que com as ovelhas de Deus, com o pastor dessas ovelhas. Você precisa depender de Deus mais do que dos recursos de Deus. Se me permitem, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. No ano 2000 eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de doutorado na área de pregação. Eu fui com a minha família. A igreja que eu pastoreio em Vitória, naquela época, me enviou e votou uma verba para o meu sustento. A verba acordada foi naquela época $2.300 por mês. E eu fui para o Seminário Reformado de Jackson, no Mississippi, com a intenção de encontrar meia bolsa de estudos. É claro que desse valor eu tinha despesas para deduzir. Por exemplo, pastor é dizimista.
Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia $2.300, $230 eu já deixava na tesouraria da igreja. Recebia 230. Nós temos uma secretária que trabalha conosco, já é membro da nossa família há 20 anos. Eu não podia desampará-la. Eu continuei pagando o salário dela. O apartamento onde eu morava, foi para lá uma missionária com a responsabilidade de pagar o condomínio. Mas ela teve que mudar-se da cidade. Com 5 meses, ela foi embora e eu tive que pagar o condomínio. Certo é que eu recebia em torno de 1.300 líquido. Quando eu chego no Mississippi, não tinha escola pública para a idade dos meus filhos. Tive que pagar a escola para eles. Não recebi bolsa de 1 centavo. Tive que pagar o seminário, plenamente. Não tem transporte público em Jackson, Mississippi. Tive que comprar um carro. Tive que pagar a escola de inglês. Pagar aluguel e todas as despesas naturais de uma família. Quando eu botei na ponta do lápis, nunca as nossas despesas ficaram em menos de 3 mil por mês. Eu tinha um orçamento de 1.300. Eu tinha levado todas as minhas economias. Com 5 meses, a minha economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina para consertar $1.350. Eu não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. Eu não tinha mais dinheiro para fazer compra para casa. Eu trabalhava na escola onde os meus filhos estudavam, fazendo faxina, acordando de madrugada e limpando toda aquela escola, era um ginásio. E com 5 meses que eu estava trabalhando ali, tive um problema no braço e eu não conseguia segurar mais a vassoura nem o rodo. Eu tive que perder mais $200 no meu orçamento. Chegou um dia que eu fiquei muito aflito. Chamei minha família e disse: olha, nós não temos mais opção. Os nossos recursos todos acabaram. E eu não gostaria de voltar para casa envergonhado, frustrado. Eu não quero ser mais pesado à igreja. Mas nós podemos fazer uma coisa. Nós podemos pedir ao Deus da provisão para nos ajudar. E nós nos ajoelhamos na sala. E nós fizemos uma oração pedindo que Deus abrisse as portas dos céus e nos ajudasse naquele momento. Quando nós nos levantamos da oração, o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar na Pensilvânia. E quando eu estava pregando meu último sermão, a pessoa que dirigia aquele congresso disse assim: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América. E todo estudante é duro. Não precisa ser profeta para falar um negócio desse, não é verdade? Ele disse: se vocês quiserem e sentir o desejo de ajudá-lo, fiquem à vontade. Eu saí daquele congresso com $5.500 de oferta. Um pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Eu voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Eu pregava o meu último sermão, quando um presbítero veio por trás de mim, botou um bilhete dentro da minha Bíblia, dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, mas Deus tocou o meu coração, eu quero lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram ao final $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens a convite, em 10 estados diferentes, e em cada viagem Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas, de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela, para ir onde eu estava, para botar uma oferta no meu bolso. No dia que eu vim embora, eu fui fechar a conta no banco. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado, estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição: quando a sua fonte seca, a minha continua jorrando. Nessa hora você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Mas notem comigo o versículo 8, porque é uma outra transição no texto. Agora Deus chega para Elias e diz: dispõe-te e vai a Sarepta, que fica em Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida.
Essa transição é radical outra vez. O que Deus está dizendo para Elias é mais ou menos o seguinte: Elias, você acabou o estágio do deserto. Fique firme, meu filho, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Agora eu vou jogar você no fogo. Sarepta significa fornalha. Na verdade, ele estava em Querite escondido. E se você ler no capítulo 18, versículo 10 desse mesmo livro, vai perceber que nesse tempo que ele estava escondido em Querite, Acabe o procurava em Israel e nas nações vizinhas. Consequentemente, para ele sair de Querite e ir para Sarepta, ele corria o risco de ser morto pela polícia secreta de Acabe. E Deus parece ter senso de humor, porque o que Deus diz para ele não faz sentido também. Se Deus dissesse assim: vai, porque eu quero que você sustente uma mulher viúva, ele poderia pensar: pelo menos eu tenho um ministério, cuidar de uma mulher viúva. Mas o que Deus diz para ele é o contrário: vai, porque eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome em Sarepta, porque a mulher que vai dar comida para ele está morrendo de fome. Deus ainda está trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Às vezes parece que a palavra de Deus se choca com a confiança, com a fé. Deus diz: vai, meu filho, que a porta está aberta. Você chega lá, a porta está fechada. Vai, meu filho, que vai ter sustento. Você chega lá, não tem sustento. Vai, meu filho, que eu vou fazer. E você chega lá, parece que a coisa não está feita. Deus está trabalhando primeiro em você, para depois trabalhar através de você. Aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Deus multiplicou a farinha, Deus multiplicou o azeite. E o nosso Deus é o Deus que ainda multiplica a farinha e o azeite na nossa vida, na nossa casa. Por outro lado, na mesma casa que acontece uma tragédia, ou melhor, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Aqueles que pensam que pelo fato de você ser crente, ser pastor, ser missionário, ser evangelista, ser homem de Deus, mulher de Deus, que você viverá numa estufa, numa redoma de vidro, é um equívoco. Ser crente não é viver incólume, livre das dificuldades, mas é ser poupado por Deus nas dificuldades. O filho único desta viúva morre. E o mais grave, ela bota a culpa em Elias. Talvez você que está aqui hoje já passou pelo drama de ser acusado por aquilo que você não deve. De assacarem contra você libelos acusatórios, de rotularem você aquilo que você não deve. O que impressiona o meu coração é que Elias, mesmo com a razão, não se defende. Nós somos muito apressados em nos defendermos. Eu conheço líder que diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias entendeu um princípio que mais tarde Jesus ensinou, que você não deve esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Tripudiar sobre aqueles que já estão caídos não tem vantagem nenhuma. Elias não se defende. Elias não fala nada em sua defesa. A única palavra que ele fala para aquela viúva é esta palavra: transfere para os meus braços a sua dor, me dê o seu filho morto aqui. Pega esse menino e leva para o seu quarto, fecha a porta e lá ele abre o bico, lá ele fala, e fala muito, lá ele fala com Deus, nos ensinando uma outra lição. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Elias pede para Deus um milagre inédito, a ressurreição do menino, e Deus realiza o milagre inédito e ressuscita o menino. Agora pense comigo, se fosse hoje,
quando tantos homens querem os aplausos e buscam os holofotes, eu acho que Elias iria chamar uma coletiva da imprensa, para dizer quão poderoso homem de Deus ele era, que agora até os mortos já ressuscitavam por meio do seu ministério. Eu acho que ele ia espalhar pelas ruas de Sarepta alguns outdoors com a sua imagem. Eu penso que ele ia capitalizar com isso. Se fosse hoje, talvez, alguém diria o seguinte: bom, é preciso capitalizar com essa experiência. Talvez, se nós estivéssemos lá, a gente ia fazer um discurso de alto elogio antes de devolver o menino vivo para a mãe. Talvez ensaiássemos um discurso mais ou menos assim: ó mulher, tu estás diante de um poderoso homem de Deus. Quando eu oro, o céu se move, o inferno treme, e milagres acontecem na terra. Mulher, eis o teu filho. Talvez nós iríamos bater palma para nós mesmos e fazer um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Mas Elias não faz nada disso. Ele responde, ele só diz assim: mulher, o teu filho vive. Nos ensinando uma outra lição. Se Deus está abençoando a sua vida e o seu ministério, bote a boca no pó. Não queira glória para você mesmo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Agora notem isso: quando você honra Deus, Deus honra você. Porque o capítulo 17 termina no verso 24, a mulher dizendo assim para Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A grande questão é essa: como é que você e eu somos conhecidos? Somos conhecidos como homens de Deus, como mulheres de Deus. Você já parou para perguntar se a palavra de Deus na sua boca é verdade? Porque uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Você já parou para perceber que uma pessoa chega e fala uma verdade e nada acontece? A outra chega e fala a mesma verdade e os corações se derretem. Por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás na minha presença, se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Meus irmãos, os maiores sermões da história, que impactaram corações e que levaram centenas, talvez milhares de pessoas a Cristo, estão disponíveis no nosso vernáculo. Se nós pegássemos hoje esses mesmos sermões e os pregássemos outra vez, certamente os resultados seriam outros. Por quê? Tenho que concordar então com o metodista piedoso do século XIX, E.M. Bounds, quando ele diz o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens, e homens cheios do Espírito Santo. Homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. Sermão sem unção, dizia Lutero, endurece o coração das pessoas. Não basta pregar a palavra, é preciso ser boca de Deus. Não basta ser ortodoxo. Tem ortodoxia morta, e tem muito pregador que é ortodoxo, mas está seco como um poste, estéril como um deserto. Precisamos ser boca de Deus. E para sermos boca de Deus, nós temos que primeiro sermos homens de Deus. Nós estamos desesperadamente precisando de um reavivamento no púlpito e nos bancos. Certa feita perguntaram para Dwight Lima Moody: Moody, qual é o maior problema da obra? Moody respondeu: o maior problema da obra são os obreiros.
Perguntaram para ele: Moody, como é que começa um reavivamento na igreja? Moody respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Porque se o púlpito pegar fogo, os bancos também pegarão. Se a lenha seca começar a queimar, até a lenha verde vai começar a arder. Agora notem comigo o capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Acabe dizendo: levanta-te, dispõe, vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Levantou-se Acabe, levantou-se Elias, e foi a Acabe. Agora notem isso. Deus estivera preparando Elias 3 anos e meio para usá-lo num único dia, aqui no Monte Carmelo. Deus não tem pressa quando trata-se de treinar os seus líderes. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo 40. Jesus só começou o ministério dele aos 30 anos, e teve um ministério de 3 anos. Elias foi preparado por Deus 3 anos e meio para ser usado num único dia, confrontando o rei Acabe, chamando-o de perturbador de Israel, confrontando a nação apóstata, dizendo: por que vocês estão cocheando entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, sirva a Deus; se Baal é Deus, sirva a Baal, mas não fique em cima do muro. Confrontando os profetas de Baal, chamando-os para um desafio. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo gosta de espetáculo e ajuntou-se para ver a cena. Diz a Bíblia que Elias deu prioridade aos profetas de Baal, e eles armaram um holocausto, levantaram aquele altar, armaram a oferta sobre o altar, e diz a Bíblia que eles gritaram, que eles clamaram, que eles pediram, que eles retalharam-se com facas, e Baal não pôde ouvi-los. Então diz a Escritura que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, dispôs a oferta sobre o altar, mandou regar de água ao redor, porque embaixo do monte estava o mar Mediterrâneo, e fez uma breve oração para Deus: manda fogo, Senhor. O fogo de Deus caiu, e o povo caiu de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mark Lloyd Jones diz que às vezes nós estamos pedindo que Deus mande fogo do céu e o fogo não vem. E ele pergunta: por quê? É que muitas vezes o altar ainda está em ruínas. O fogo só vai cair quando tudo estiver sobre o altar. Elias pega 12 pedras para reconstruir o altar, símbolo das 12 tribos que estavam brigadas, inimigas. Às vezes nós queremos avivamento na igreja, mas tem mágoas, tem feridas, tem partidos, tem disputas, tem ciúmes, tem invejas, tem feridas abertas. Primeiro nós temos que preparar o caminho do Senhor, depois Deus se manifesta. Mas não sei se você percebeu um fato. Diz a Bíblia que depois daquela cena, Elias vai e elimina os profetas de Baal, e depois que ele elimina os profetas de Baal, ele sobe para o topo do Carmelo, e diz a Bíblia que lá ele bota o joelho em terra, e dobra a sua cabeça até o chão, e ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até que vê o sinal de uma nuvem, e diz: e basta, Senhor, a chuva vai chegar. A pergunta é, no verso 1 Deus diz assim: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Deus não disse assim: vai, apresenta-te a Acabe, ore, então darei chuva sobre a terra. A pergunta é, por que Elias orou? Se Deus só havia dito para ele ir apresentar-se a Acabe, porque Deus daria chuva. Tiago 5,17 nos informa que Elias orou com instância para chover, e choveu. A lição que eu aprendo é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Dar chuva só Deus pode dar,
Mas orar para chover é responsabilidade nossa. Abrir o coração do pecador, só Deus pode abrir, mas pregar para que Deus abra o coração do pecador é responsabilidade nossa. Dar avivamento, só Deus pode dar, mas preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste é responsabilidade nossa. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Mas agora vem o capítulo 19. Eu confesso para os meus irmãos que se você e eu estivéssemos escrevendo a biografia do Elias, nós pularíamos o capítulo 19. Porque o capítulo 19 é uma mácula na biografia de Elias. É uma mancha na sua honra. Diz a Bíblia que Jezabel manda um recado para Elias, dizendo assim: tão certo, Elias, como vives, amanhã a estas horas, você estará morto, como você matou os profetas de Baal. E diz a Bíblia que Elias temeu, que Elias fugiu, que Elias deixou o seu moço, que Elias andou e deitou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, deprimido, completamente deprimido. Para mim esta cena não combina com o heróico Elias que nós estamos vendo até agora. A pergunta é por que isso está na Bíblia? E para mim tem uma lição fundamental aqui, irmãos. A lição é esta: todo líder tem os pés de barro. Você pode repetir essa frase comigo? Todo líder tem os pés de barro. Você conhece algum líder que foi colocado no pedestal, que pensou que ele não tinha os pés de barro? Irmãos, deixa eu lhes dizer algo. A igreja evangélica brasileira está cometendo um gravíssimo pecado de culto à personalidade, de tietagem evangélica, tratando pregadores e cantores como se fossem astros de cinema. A Bíblia diz que Deus não tolera o culto à personalidade. Quando a igreja de Corinto queria fazer isso, guindando Paulo, Apolo, Cefas, Paulo diz para a igreja: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. É pecado colocar líderes no pedestal, porque todo líder tem os pés de barro. Se me permitem, eu gostaria de introduzir um assunto aqui, para mim, dos mais solenes, dos mais graves. E penso eu que a igreja evangélica brasileira faz uma leitura extremamente equivocada, na sua vasta maioria, acerca desse tema. É o problema que Elias está enfrentando aqui, o problema da depressão. Esse assunto é um assunto que aflige a minha alma. E recentemente eu escrevi um livro sobre esse assunto, suicídio, causas, mitos e prevenção. E pesquisei sobre esse assunto e constatei um fato dolorosíssimo: mais pessoas se matam no mundo do que são mortas. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. E a principal causa do suicídio é a depressão. O grande problema é que a depressão tem sido tratado em alguns redutos evangélicos de maneira equivocada e perigosa. Por exemplo, por duas influências, penso eu, mais extremadas. A primeira delas de um teólogo, de um pregador neopentecostal chamado T.L. Osborne, que prega para milhões de pessoas no mundo. T.L. Osborne diz que depressão é demônio. Quando a pessoa está deprimida, ela está tomada por um espírito maligno que a oprime. Hoje nós sabemos com muita clareza que depressão é uma doença.
e precisa ser enfrentada como tal, com remédio, com terapia e com fé. A segunda posição extrema vem de um teólogo reformado, calvinista, que todo pastor certamente já leu suas obras, J. Adams. J. Adams diz que depressão é pecado. E aí quando a pessoa fica deprimida na igreja, a gente ainda bota mais uma tonelada de culpa sobre as costas dela, dizendo: você deve estar fazendo alguma coisa errada, você deve ter algum pecado. A grande pergunta é: depressão pode ter a ver com demônio? Pode. Uma pessoa que veio da feitiçaria pode estar deprimida por causa disso. Depressão pode ter a ver com pecado? Pode. É só ler o Salmo 38, 32, 51 e você vai ver que Davi estava deprimido por causa do seu pecado. Mas a pergunta é: um crente cheio do Espírito Santo pode ficar deprimido? Pode. Pode. Eu estava pregando em Belo Horizonte sobre esse assunto, e quando eu disse isso, levantou-se uma moça no auditório, e levantou brava, disse: pastor, é um absurdo falar isso, um crente cheio do Espírito Santo não pode ficar deprimido. E eu olhei para ela e disse: filha, como é que então um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisar usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo entopa uma veia do coração e precisa fazer uma ponte safena? Por que é que nós pensamos que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra coisa? Vocês sabem disso. Há muitas pessoas, crentes, com o problema da depressão, que se não forem tratadas convenientemente, vão chegar ao suicídio. E eu poderia lhes dar dezenas e dezenas de casos que conheço, que vivenciei sobre esse assunto. Se você quer conhecer um pouco mais esse tema, por favor, leia 2 livros, pelo menos. O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon. Em português, talvez seja a melhor obra sobre o tema. Andrew Solomon diz que depressão é como um parasita que vai sugando as suas energias. Depressão é como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. Depressão é como você vestir um terno de madeira que te sufoca. O segundo livro que eu quero recomendar a você é um livro de um teólogo batista, John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Nesse livro ele cita 3 personagens: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper. 3 homens de Deus que enfrentaram terríveis crises de depressão. David Brainerd foi um missionário do século XVIII. Um homem que morreu aos 29 anos de idade, depois de experimentar o milagre da conversão de índios antropófagos e ver um avivamento no meio da selva. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards, não chegou a se casar, morreu antes disso. Mas depois que ele morreu, Jonathan Edwards, que era a maior mente teológica e filosófica da América, pegou os seus rascunhos e escreveu o diário de David Brainerd, compilou os dados. Quando perguntaram para John Wesley, qual é o melhor livro no mundo depois da Bíblia para se ser um bom pregador? John Wesley respondeu: leia o diário de David Brainerd. Esse moço tinha terríveis crises de depressão, era um santo homem de Deus. O segundo exemplo, John Bunyan. John Bunyan foi um pregador batista do século XVII, ficou preso 14 anos em Bedford, na Inglaterra, pelo fato de pregar em praça pública. Chegavam para ele dizendo o seguinte: se você prometer de não voltar para a praça para pregar, nós soltamos você hoje. Ele dizia: se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando de novo. Das grades da sua prisão, ele via sua filhinha primogênita cega, passando privações, e enfrentava terríveis e avassaladoras crises de depressão, pois é no meio desse tormento que ele escreve o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, O Peregrino. William Cowper,
poeta inglês, compositor evangélico. Ele tinha tantas crises de depressão que tentou suicídio várias vezes. Não for alguém monitorando a vida dele o tempo todo, ele teria se matado. Pois dele são vários hinos que cantamos, e dele é a famosa frase: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Qual foi a causa da depressão de Elias? Primeiro, Elias tirou os olhos de Deus e botou os olhos em Jezabel. Segundo, na hora que mais Elias precisava de gente, ele dispensou o seu moço. Terceiro, ele olhou para a vida com óculos escuros, com as lentes do pessimismo, e disse: meu Deus, fiquei sozinho. Deus disse: não, filho, tem 7.000 ainda. Quarto, ele olhou para a vida pelas lentes do retrovisor, pensando que o melhor da vida dele tinha ficado para trás, que o ministério dele tinha acabado, ele já queria morrer. Deus diz: não, meu filho, seu ministério não acabou não, você vai ungir um profeta em seu lugar, vai ungir um rei em Israel, vai ungir um rei na Síria, e se você está pensando que você vai morrer, nem morrer você vai, eu vou levar você para o céu sem você morrer, você não sabe o que você está pedindo. Qual foi o remédio para a cura da depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, botou o homem para dormir. Segundo, cardápio especial, preparou uma mesa para ele no deserto. Terceiro, desabafo, mandou ele sair da caverna e abrir a caixa de ferramenta e pôr para fora aquilo que atormentava a sua alma. Quarto, mostrou para ele que o melhor estava pela frente, restituindo o ministério a ele e ele ao ministério. Deus cura o Elias, Deus restaura o Elias, e Deus levanta o Elias outra vez. E eu termino agora. A última cena do Elias acontece no Jordão. Segundo Reis, capítulo 2. E ele está caminhando, e agora Eliseu no encalço dele, querendo porção dobrada do espírito dele. Haviam passado a pé enxuto o rio Jordão, porque Elias havia ferido o Jordão com a sua capa, e o rio se abrira, e eles passaram a pé enxuto. De repente, uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, arrebatam Elias, e ele sobe num redemoinho para o céu, e a capa de Elias fica na mão de Eliseu. Eliseu está voltando para os seus discípulos, e chega outra vez às margens do Jordão, com a capa na mão e com a pergunta na mente: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa pergunta, ela é emblemática. Ele está perguntando assim: será que Deus só fez milagres ontem, ou será que Deus faz milagres ainda hoje? Será que Deus só operou maravilhas no passado, ou será que Deus ainda opera maravilhas no presente? Onde está o Senhor Deus de Elias? Às vezes a nossa teologia, irmãos, é a teologia da Marta. Um dia Jesus chegou na aldeia de Betânia, e a Marta foi logo dizendo para Jesus: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus diz: não, Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus disse: não, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu opero hoje, eu trabalho agora. A pergunta é: onde está o Senhor Deus de Elias? E diz a Bíblia que Eliseu pega a capa de Elias e fere as águas do Jordão, e as águas se abrem outra vez, e ele passa a pé enxuto, porque o Deus de Elias é o Deus de Eliseu, o Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que opera ainda hoje. Mas a grande pergunta nesta noite é outra, ou melhor, nesta manhã é outra. A pergunta agora não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, mas onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Nós também vivemos num tempo de crise, e Deus pode levantar a você e a mim, para fazermos diferença, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, dentro da nossa nação. Que novos Elias se levantem, e
que um tempo novo da parte de Deus venha sobre nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pela vida de Elias, pelo ministério de Elias, pelo exemplo e pelo legado que ele nos deixa. Louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos mártires, o Deus dos reformadores, o Deus dos avivalistas, o Deus de eternidade a eternidade, de geração em geração. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre serás o mesmo. Levanta, ó Deus, novos Elias na nossa geração. Se tu quiseres, levante a cada um de nós. Dá-nos humildade para vivermos na tua presença, na tua dependência, a fim de sermos trabalhados por ti, para depois sermos usados por ti. Se preciso for, que sejamos restaurados por ti, mas que jamais retrocedamos, que jamais nos acomodemos, que jamais nos conformemos com este presente século, que nós sejamos boca do Senhor no mundo em que vivemos, e sejamos conhecidos como homens de Deus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.